Oi, gente, tudo bom com vocês? Meu nome é Jéssica Leão e eu espero que você goste de estar aqui. O vídeo de hoje é um vídeo mais sobre conversa, né? O tema que eu escolhi pra gente conversar hoje é algo assim que eu sempre tive vontade de falar sobre, só que eu achava que não era necessário que outras pessoas, que era só eu talvez que pensasse daquela forma e até me sentia envergonhada. O tema de hoje é sobre família. Sim, sobre família, gente. Você está satisfeito com a família que você tem? É uma pergunta meio estranha de se fazer, porque nossa família, né? A nossa família. A família é um dos bens mais preciosos que nós temos. E infelizmente, algumas vezes nós acabamos por desvalorizá-la, não dar o devido valor que ela merece. E eu vejo que isso acontece principalmente quando nós somos adolescentes, né? E eu vejo também agora, depois de adulta, os adolescentes, muitos mesmo, não são poucas as vezes que eu vejo os adolescentes desvalorizando a família que tem, né? E eu lembro muito de quando eu era adolescente, e isso já faz muito tempo, que eu olhava para as outras famílias e eu não me sentia satisfeita com a família que eu tinha. Eu sempre tive um pai, uma mãe que sempre cuidou de mim, que me amou, nunca me deixou faltar nada. Só que quando eu olhava a minha família pela ótica de uma outra família, fazendo essa comparação com uma outra família, eu sempre desvalorizava a minha. Eu não olhava os predicados, né? As qualidades que a minha família tinha, eu só olhava os defeitos. E é isso que eu vejo muito nos adolescentes hoje em dia, né? Eles não valorizam a família que tem. Aí às vezes até a gente compara, né? A nossa família com a família de um amigo nosso, de uma amiga, de um amigo. E aí eu lembro que quando eu era adolescente, eu até falei uma vez, eu falei pra minha mãe, eu tinha muito conflito com a minha mãe quando adolescente. E num desses conflitos eu falei pra ela que queria ser de outra família, eu desejaria ser de outra família. E eu lembro que aquilo irritou muito ela, a gente teve muitos conflitos por causa disso, várias discussões por causa disso, porque aquela fase de adolescente, né, uma fase complicada. E aí eu olhava a família das minhas amigas e eu dizia, poxa, por que eu não poderia ter nascido nessa família? Por que essa família é tão mais legal que a minha, tem tantos menos problemas que a minha, é tão mais unida que a minha? E aí um dos motivos, né, quando eu conheci Jesus, foi essa questão de família também. Eu não conseguia ver beleza na minha família, não conseguia ver beleza na minha casa. E depois que eu conheci Jesus, eu comecei a perceber que nós temos que ver as qualidades da nossa família, por mais defeitos que elas tenham, nossa família sempre tem qualidades, né? A nossa família não é um erro. Deus, ele não errou quando ele nos colocou na família que nós temos, quando ele nos deixou a família que nós temos hoje, né? Quando ele te colocou nessa casa, nessa família que você tem hoje, Deus, ele não errou, porque família é um projeto de Deus. Então, eu comecei a ver pela ótica de Jesus a minha família. O que Jesus queria da minha família? E ao invés de criticar sempre, eu sempre buscava levar palavras boas, coisas boas, ideias boas para dentro da minha casa. Quando eu via algum problema, algum conflito dentro da minha casa, a minha primeira reação era sempre orar por aquilo, para estagnar aquilo, para repreender aquilo. Porque foi a primeira coisa que Jesus me ensinou quando eu conheci ele de verdade, é a oração. Em qualquer momento, em qualquer circunstância, a oração ela sempre ia ser um remédio, a oração ela sempre ia ser um conforto. Então, todas as vezes em que eu tinha conflito na minha casa, ou que havia conflitos na minha casa, a primeira coisa, eu me ajoelhava e orava, repreendendo aquilo. E eu dizia para Deus a família que eu queria, a família que eu gostaria de ter. E a família que eu estou falando aqui nesse vídeo é a nossa família de pai, mãe e filhos.
Eu sou casada, mas eu não estou me referindo ainda a essa vida de casada, marido e esposa, mas me refiro enquanto filha, né? Enquanto filha. Então, quando você não conseguir ver beleza na sua família, faça isso, converse com Deus, diga para Deus o que você não gosta na sua família, peça para que Ele te mostre beleza na sua família, qualidade na sua família. E um versículo que me chama muito a atenção, e é um dos versículos que eu mais amo na Bíblia, e eu nunca deixo de professá-lo na minha casa, né? Na casa dos meus pais, na minha casa agora, enquanto casada. É aquele versículo que está lá em Josué 24, versículo 15, que diz assim: eu e minha casa serviremos ao Senhor. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Todos os dias eu repito isso. Eu e minha casa serviremos ao Senhor, né? Então, depois da oração, eu sempre professo coisas que existem na Bíblia, porque a Bíblia ela é real, ela é palavra viva e ela se renova sempre, todos os dias. Se você não está contente com a família que tem, professe isso dentro da sua casa. Você e sua casa servirão ao Senhor. Veja a beleza na sua casa. E outra coisa que a gente também não pode esquecer, que nós, enquanto filhos, fazemos parte da família, nós somos a família também. Então, quando estiver havendo conflitos dentro da sua casa, coisas difíceis dentro da sua casa, procure levar luz, procure falar coisas, exemplos da Bíblia, exemplos de vitória, de famílias vitoriosas na Bíblia, de pessoas vitoriosas na Bíblia. Depois que eu conheci Jesus, eu fui a primeira a confessar Jesus na minha casa. E aí eu ia nos cultos, né? Comecei a participar das coisas da igreja. E aí eu ficava olhando aquelas famílias de pai, mãe, filhos cristãos, filhos frequentando a mesma igreja, o mesmo local, fazendo a obra juntos, né? Servindo juntos na igreja. E aí começou um outro problema, né? Que isso acontece muito também quando nós aceitamos Jesus e quando nós somos jovens, somos adolescentes. É a gente olhar para aquelas famílias que estão ali na igreja e desejar ter aquelas famílias. Quando nós confessamos Jesus, nós vamos encontrar guerras, nós vamos encontrar dificuldades, principalmente dentro da nossa casa, principalmente na nossa família. Quando você já estiver congregando no lugar, não é errado você querer ter uma família cristã, querer ter uma família que sirva a Jesus, que faça a obra, que creia na palavra, que sirvam juntos. Não é errado. Mas é errado você recusar a sua família por querer ter para querer ter uma outra família. Não, isso é errado. É errado você rejeitar as qualidades da sua família em detrimento de uma outra família, uma família que não é sua. Claro que a gente tem que olhar e a gente pode dizer para Deus: Senhor, eu queria que o meu pai fosse assim, que a minha mãe fosse assim, que o meu irmão fosse assim, que a minha irmã fosse assim. Não é errado. É errado você não ver as qualidades da sua família e só jogar pedras na sua casa, na sua família, e dizer que nada ali tem de que se aproveite, que todo mundo vai para o inferno. Não, gente. Não. O segredo é você lutar pela sua casa, é você fazer propósito, é você orar, é você se ajoelhar, é você se humilhar para Deus, dizendo para Deus aquilo que você quer na sua casa, que você quer na sua família. Então, quando eu cheguei para Jesus, eu fazia muito isso. Eu olhava e dizia assim: puxa, como essa pessoa tem sorte de ter nascido num lar cristão, de ter um pai e uma mãe que serve a Jesus, que não mede esforços para fazer as coisas de Deus, para pregar, para levar a palavra. E eu dizia muito isso, como essa pessoa tem sorte. Só que quando eu dizia isso, eu me sentia como se eu estivesse rejeitando a minha casa, eu me sentia mais sozinha ainda. Então eu comecei a falar para Deus, a colocar no papel mesmo o nome de todos os meus familiares, da minha família, dizer o que eu queria que acontecesse, como eu queria ter uma família que servisse a Deus, que fosse para levar a palavra para outras pessoas, pregar, viver o evangelho. Eu queria muito isso. Hoje em dia somos eu, meu pai
e o meu marido, né? E eu sempre professava: eu e minha casa serviremos ao Senhor. Hoje em dia eu vejo que as coisas começaram a acontecer na minha casa, até mais do que eu esperava, de uma forma inesperada. Hoje eu vejo meu pai falando de Jesus para outras pessoas, eu vejo meu pai falando que Jesus cura, eu vejo meu pai falando sobre família para outras pessoas, né? E eu vejo que é Jesus, que é Deus que ouviu minha oração, que ouviu a família que eu queria ter e está fazendo. Desde que eu também faça a minha parte, desde que eu também não renegue a minha família, que eu deixe tudo nas mãos de Deus, mas que eu também faça a minha parte, que eu fale do evangelho para eles, que eu fale do evangelho para o meu pai, para a mamãe, que eu viva o evangelho dentro da minha casa também. A nossa família é o nosso primeiro ministério. E se ele fracassar, o que as outras pessoas vão falar? O que as pessoas que não conhecem Jesus vão dizer? Olha, ela não conseguiu salvar nem a própria casa. Ele não conseguiu pregar nem para a própria família. Então isso sempre me incomodou muito, muito mesmo. Eu sempre dizia para Deus: Deus, como é que eu preguei para tanta gente, eu falei para tanta gente estranha, gente que eu não conhecia, ganhei pessoas para ti, Jesus. Eu te mostrei para outras pessoas que eu nem conhecia, elas te confessaram, elas te reconheceram como único Salvador, e eu não ter ganhado nenhuma pessoa da minha casa. Então Jesus, ele não esquece dos seus, desde que você queira muito, desde que você haja, que você ore, mas também que você tenha ação de lutar pelo seu lar, pela sua casa, né? E hoje, graças a Deus, eu posso dizer que eu e minha casa servimos ao Senhor. Eu me casei com uma pessoa que serve a Cristo, uma pessoa que confessou Jesus como único Salvador. E hoje eu posso dizer que eu e minha casa servimos ao Senhor. E tudo aquilo que eu poderia ter feito diferente na casa dos meus pais, que eu poderia ter feito na casa dos meus pais, hoje eu faço na minha família com meu marido, na nossa casa. Tudo que eu tinha vontade de fazer junto com meus pais, com meu irmão, hoje eu tento fazer tudo diferente com o meu marido, para o meu marido, né? Eu tô tendo uma nova chance. Então, se você aí tá achando que a sua família não tem mais jeito, tem jeito sim. A minha teve jeito, a minha está tendo jeito, então a sua também tem. Você precisa orar, você precisa entrar em guerra, você precisa falar de Jesus para eles, mesmo que eles não queiram. Quando você puder, joga lá a palavra para eles, que Jesus, ele vai fazer florescer essa semente no coração deles. Então é isso, não se esqueça do versículo que está lá em Josué capítulo 24, versículo 15. Eu e minha casa serviremos ao Senhor, você e sua casa servirão ao Senhor. Em nome de Jesus. Se você gostou desse vídeo, não esquece de se inscrever, de curtir e até o próximo vídeo. Tchau!